a dependência desses setores que nós dizíamos que são os setores que lideram as contratações no Estado, os setores de transporte, logística, ou lideram as expectativas de contratação, né? Se o senhor começava a falar sobre a dependência ou não deles diretamente da taxa Selic, nesses patamares que a taxa está, que são patamares altos. Exatamente. A gente chega aí, né, no maior patamar das últimas décadas, a uma taxa Selic de 15% ao ano, ela desestimula os investimentos no setor privado. Então, o custo de crédito elevado, né, às vezes as empresas aí do segmento de transportes quiserem estar renovando a sua frota, trocando aí, né, os seus veículos, vão ser impactados com altos custos e isso aí vai ter que acabar, né, indo para o cliente. Então, de certa forma, eles evitam algumas expansões e outros investimentos devido aos altos custos, né? Com essa falta de estímulo também, a gente tem uma queda nessa demanda. Então, o que a gente está vendo, né? Aí você me fala, Alisson, mas com todos esses fatores, a gente tem ainda uma expectativa alta de contratação. Uhum. Então, a gente observa que mesmo, né, com uma Selic alta, a gente tem ainda um desenvolvimento forte em diversos segmentos. O do transporte, né, o nosso agro é muito forte. Então, tudo que chega nos portos, ele tem que fazer um escoamento por dentro do estado para passar e chegar em outros destinos. Então, a nossa malha rodoviária, ela favorece bastante isso, né? Minas Gerais é berço aí de grandes transportadoras de vários tipos de transporte e por esse motivo, né, a contratação, né, tanto ali dos setores de back-office, né, então operadores logísticos, né, operadores de despacho, atividades meio, como aqueles que intermediam ali a regulamentação, e até na ponta, como motoristas, está bastante aquecida. Mesmo assim, Luiz, a gente ainda tem, né, como segundo, lá, a expectativa de contratação para transportes logísticos e o segmento automotivo como um todo é 53%, né? Uhum. Então, mais de 5 empresas de cada 10 entrevistadas têm interesse em contratar aí nesse terceiro trimestre. Mas aí, em seguida, a gente tem tecnologia da informação com 51% e indústria com 43%. Então, para aquela pessoa que está aí querendo, né, possivelmente mudar de carreira, dar uma guinada aí na sua vida, dar uma atualizada no currículo é muito importante porque vai estar bem aquecido o setor, esses setores, né, e a contratação tão esperada pode vir. Professor, muitos setores reclamam em relação à dificuldade de encontrar mão de obra qualificada e também sobre a rotatividade. Muitas pessoas acabam não parando no emprego e isso gera uma série de problemas para a empresa mesmo. Como que essas empresas que querem criar novas vagas de trabalho podem driblar aí esses desafios agora? Com Cara, a gente tem aí o processo seletivo como um todo, um dos principais fatores que vão impactar para você ter uma maior estabilidade daquele colaborador que se está contratando. Então, um alto turnover, né, que é essa rotatividade que você bem sinalizou, aquele colaborador que entra e não fica muito tempo na empresa, ele é devido aí a essa questão de um processo seletivo que talvez não tenha não tenha sido executado de uma forma tão assertiva. Aqui a gente tem, né, um grande parceiro do setor, né? Então a gente tem o SESC Senat, que faz qualificação e sempre indica bons colaboradores, né? E o Sistema S como um todo, a gente tem aí também como a FEComércio, o SESC Senac, junto aí com todos os sindicatos corporativos, né? Eles trazem aí também o favorecimento dos setores com indicação de profissionais de qualidade e também, né, cursos de qualificação para esse público. Então, vale ressaltar que o empresário ele pode buscar, né, esses setores e essas entidades para que lhe auxiliem a desenvolver um processo seletivo mais eficaz. Para a gente encerrar, professor, outro desafio, eu acho, do Brasil é melhorar a produtividade, né? Nós estamos falando aqui de contratação, estamos falando da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, mas nada disso acaba tendo um resultado eficaz para a economia se não houver um trabalho para melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro como um todo. Acho que nesse momento que a gente precisa melhorar a produtividade, tem muita gente preocupada em falar de diminuição de carga de trabalho, né? Uma contradição há uma contradição nesse discurso aí, de uma parte da sociedade pensando em reduzir carga horária
carga horária e uma outra parte, principalmente o setor produtivo, pensando em melhorar a produtividade? A gente tem observado, né, principalmente em alguns países que fizeram o teste aí da semana menor, né, a semana de 4 dias efetivos e 3 dias de descanso. E aí a gente identificou que em alguns setores eles de fato são favorecidos, né? Que não houve queda aí na produtividade, contudo, setores que são mais alinhados ali ao varejo, à atividade final na ponta, eles podem ficar fragilizados e aumentar o custo. Então, por isso que fica nessa balança, né? Tem que de fato ponderar aí qual que é o interesse, qual que é o intuito, né? Então, estudos precisam ser melhor apurados. Não é uma receita de bolo, né? Se deu certo em um país, não é que vai dar certo aqui no Brasil. Se deu certo em um Exato. setor, não é que vai dar certo em outro, né? A gente tem setores que funcionam 24/7, né? Então, um hospital que sempre tem gente ali demandando de atividades, né? O próprio comércio, enfim, a gente está observando, e com uma taxa Selic alta, a gente puxa de novo esse gancho aí para a economia, os custos para essas empresas já estão bastante elevados. Observe o tamanho que deu, né, ao se falar em aumentar um pouco o IOF para aquelas operações, né, de risco sacado, que era como, se for, como a gente fala, antecipação de recebíveis. Então a pessoa comprou ali no cartão de crédito e ia aumentar o IOF para esse pequeno empresário, né, às vezes um MEI ali que faz uma atividade fim, e isso aí acabaria impactando no preço do seu produto e com isso estimular ainda mais o aumento da inflação, que é o que a gente não quer. Se o Uhum. governo está aumentando a Selic, é porque ele quer combater a inflação. Então a gente tem que analisar isso de uma forma holística mesmo, né? O horizonte ele é bem amplo, então estudos precisam ser bem desenvolvidos. Quando a gente vai falar de eficiência do colaborador, de fato, é importante as empresas também investirem e capacitarem os seus profissionais. Sim. É melhor você desenvolver aquele profissional e ele estar apto para fazer as suas funções do que você não qualificá-lo e aí você ter outros problemas no desenvolvimento ali no dia a dia.